Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de outubro, já estamos caminhando para o final de mais um mês aí e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Nós vimos da unidade sobre física, a primeira unidade sobre física, se eu não me engano, a unidade 7, deixa eu ver aqui. Unidade 7, nós vimos o tema 1 sobre ondas, nós vimos como são as ondas, como elas se propagam, como elas são, não é? Como se calcula a velocidade de onda, o que é comprimento de onda, o que é amplitude, o que é frequência. Depois nós vimos no tema 2 sobre o som, especificamente sobre o som, a velocidade do som, como ele se propaga, etc. Agora nós vamos resolver as atividades, tá? Sobre o tema 1 e o tema 2, são as atividades da página 163, que eu deixei a semana passada para vocês. Espero que vocês tenham feito. Vamos resolver juntos agora essa atividade nesse vídeo aqui. Vamos lá. Vamos lá então, primeiro exercício, página 163. Ele está aqui, ele é bem tranquilo. Ele diz assim: observe as ondas abaixo. Aqui. Observe as ondas abaixo. As letras X e Y correspondem a quais grandezas das ondas? Deixa eu puxar mais o microfone aqui, senão vai ficar muito baixo. Então ele quer saber o seguinte, ó, se você olhar o desenho da onda aqui, você tem aqui um X e aqui um Y. Essa distância aqui, ó, ele chamou de X. E essa distância aqui, ele chamou de Y, essa altura aqui. Ele quer saber o nome dessas grandezas aí. Vamos lá, nós já aprendemos sobre isso aqui. Aqui no X, nós temos o chamado comprimento de onda. Vou escrever aqui, comprimento de onda. A gente usa uma letra grega chamada lambda. O lambda se escreve assim, como se fosse um H, mas virado para trás, assim, ó. Um H. Tá? Vou aumentar aqui para você ver melhor. Só um pouquinho. Deixa eu enrolar os fios aqui. Não dá para aumentar muito. O lambda, vou fazer maior aqui. O lambda a gente usa uma letra grega assim, ó. É um H invertido. Tá? Esse é o lambda, é o comprimento de onda, essa distância aqui. Nós vimos já que essa parte aqui da onda, ó, isso aqui são os vales. Aqui tem 3 vales. E nós temos a crista, que é a parte de cima aqui, ó. Aqui tem 3, aqui também, ó. 4 cristas e 3 vales. Ok? Então, a distância entre um vale e outro vale é um comprimento de onda. Dá para medir isso aqui em metros ou centímetros, né? A gente usa a letra lambda para representar. Então, se eu disser assim, lambda igual a 2 metros, o que eu estou dizendo? O comprimento de onda é 2 metros. É a distância entre um vale e outro vale. Pode ser a medida de uma crista até outra crista, dá na mesma, tá? É a mesma coisa, é o mesmo valor. Pode ser aqui, dá na mesma. Ou aqui, de um vale até outro vale, tudo isso aqui é comprimento de onda, tá? Que ele chamou aqui de X. Certo? Deixa eu só limpar aqui um pouquinho, que eu rabisquei demais. E ele pede também qual é o X aqui, aliás, o Y aqui, ó. O que é essa distância aqui? Essa distância aqui, pessoal, é a amplitude. A amplitude da onda. Amplitude. Ela tem a ver com a quantidade de energia que a onda está transportando. Se a onda transporta muita energia, essa amplitude ela é grande, né? Ela é maior. Se ela transporta pouca energia, a amplitude é menor. Tá? Até para desenhar uma outra onda aqui, ó, com uma amplitude menor, ó, parecida com ela, mas a única diferença é que a amplitude é pequena. Ó. Ó, fazendo uma onda parecida, mas com amplitude pequenininha. Olha só como a distância agora da amplitude, né? Essa distância daqui até aqui, ó, é menor. Tá? Uma amplitude pequena. Isso pode ser, por exemplo, o volume de som. Quando você coloca o volume do fone de ouvido bem baixinho, você quase não consegue ouvir, quer dizer que as ondas produzidas têm uma amplitude pequena. Quando você aumenta o volume bastante, bem alto, aqui no fone, né? Próximo ou coloca no máximo, né? No máximo que o fone consegue emitir, você produz uma onda com amplitude maior. Tá bom? Essa amplitude ela pode ser tão grande que ela pode ser até destruidora. Por exemplo, um som tão alto que quebra um vidro. Certo? Então, quer dizer que essa onda está sendo emitida com muita energia. Então, ela pode até quebrar
quebrar vidros, né, as vidraças e causar danos na nossa orelha, causando surdez. Tudo bem? Então o x aqui é o comprimento de onda e o y é a amplitude. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá, então o exercício 2 diz assim: considere uma onda que se propaga em uma corda. Então você tem uma corda e está produzindo ondas nela. Qual característica da onda está descrita em cada item abaixo? Vamos lá, então a gente vai ler e vai descrever qual característica da onda. Letra A, parte mais alta de uma onda. A parte mais alta, acabei de falar, né? A parte alta de uma onda, vou até desenhar aqui, ó. Vou fazer uma onda aqui. Mais ou menos assim, ó. A parte mais alta de uma onda é aqui, ó. Isso aqui é chamado de crista. Aqui nós temos uma crista, aqui nós temos outra crista. Tá bom? Então vamos escrever a resposta lá. A parte mais alta de uma onda é a crista. Depois ele diz aqui, parte mais baixa de uma onda. Então vamos ver lá. Aí seria aqui, ó. Vamos aqui. Aí vamos arrumar aqui, ó. Opa. Borracha. Aí. Aqui também, ó. Essa parte aqui é o vale. Vale. E aqui eu tenho outro vale. Então eu tenho as cristas em cima e os vales embaixo. Então a parte baixa da onda é o vale. Letra C. A distância entre o ponto de equilíbrio e uma crista. Vamos olhar o que é isso aqui. Onde é que fica o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é uma linha que fica aqui no meio, ó, que divide a onda ao meio. Tá? Isso aqui é o ponto de equilíbrio. Ele está perguntando a distância entre o ponto de equilíbrio e uma crista. Essa distância aqui. A gente acabou de ver no exercício anterior também. Isso aqui é a amplitude. Amplitude. Tá? Isso é a amplitude da onda. Pode ser medido para baixo também. Pode ser essa distância aqui. Ó. Dá o mesmo valor. Tá? Isso aqui também é amplitude. E acabei de falar também no exercício anterior que tem a ver com a energia que a onda transporta. Então vamos escrever aqui. Isso aqui é a amplitude. E aí o próximo diz distância entre duas cristas. Vamos olhar o desenho. Aqui, ó. Vou fazer de roxo aqui. Aqui até aqui, ó. Essa distância aqui a gente usa a letra lambda, a letra grega lambda, e o nome disso é comprimento de onda. Comprimento de onda. É o comprimento de onda. Pode ser embaixo também, ó. Pode ser aqui, ó, a distância de um vale até outro vale. Isso aqui também é o comprimento de onda, tá bom? Então vamos lá. Vamos escrever aqui. Distância entre duas cristas é o comprimento de onda. Depois, número de oscilações em uma unidade de tempo. Ou seja, quantas oscilações, né? 1, 2, 3, num certo tempo. Pode ser o segundo. Quantas oscilações por segundo? Quando a gente conta as oscilações por segundo de uma onda, a gente está calculando a frequência. Tá? Frequência. E nós vimos no tema 1 que a frequência ela é calculada em Hertz. Vamos escrever aqui do lado. Ó. Frequência se calcula em Hertz. Hertz. A gente usa o símbolo H maiúsculo, Z minúsculo. Tá? Hertz. Isso aqui é a frequência. Quantas vezes a onda oscila por segundo? Nós temos ondas que podem oscilar poucas vezes por segundo, até menos de uma vez por segundo. E nós temos ondas que podem oscilar milhões ou bilhões de vezes por segundo. Tá? Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, luz visível, elas oscilam bilhões de vezes por segundo. Tá? Então tem uma alta frequência. Depois nós temos aqui a última, que é o tempo de uma oscilação. Quando eu calculo o tempo de uma oscilada só, né? Ou seja, o tempo que leva para uma crista virar vale e depois virar crista de novo, isso é uma oscilação.
O tempo para isso é chamado de período. 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 Período é o tempo que leva para uma onda. Ok? Ou se eu disser assim, qual é o período de uma aula? Qual o período de uma aula? É o tempo de uma aula, né? Vou falar assim, das 7h30 até meio-dia, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 4 horas e meia. É o período de uma aula, de um dia de aula. Aí se eu perguntar assim, com que frequência você vai para a escola? Eu vou 5 vezes por semana, ou seja, a quantidade num certo tempo. O tempo, no caso, é a semana. Você vai 5 vezes. Isso é a frequência, certo? Então, se eu disser uma onda oscila 10 vezes por segundo, ou seja, ela tem uma frequência de 10 Hz. E se eu falar qual o período de uma onda leva meio segundo para ser produzida. Uma oscilação, meio segundo. Esse é o período, é o tempo, tá bom? Então, frequência é a quantidade, período é o tempo. Beleza, então vamos para o próximo exercício. O exercício 3 tem a ver com coisa que eu já acabei de falar também. Ele diz assim, ó, uma pessoa oscila a extremidade de uma corda com frequência constante, produzindo 2 ondas. Então aqui está a primeira na letra A, ele produz essa onda aqui, e na letra B ele produz essa outra onda aqui, conforme as imagens abaixo. Comparando as duas cordas, em qual delas foi fornecida mais energia? Por quê? Isso aqui está fácil. Bom, se você olhar para as duas cordas, você vai ver que as duas têm a mesma distância aqui, ó, tem o mesmo comprimento de onda. Olha só, o comprimento de onda é o mesmo, a distância é a mesma, de uma crista até outra, não é? E só que a diferença está aqui, ó. Vamos fazer de verde aqui, ó. Olha essa altura aqui, ó. Essa altura da onda até o ponto de equilíbrio. É maior do que aqui, ó. Olha como é menor na letra B. Qual é a diferença? É a amplitude. A amplitude dessa aqui é maior, ó. É uma amplitude maior. Essa aqui é uma amplitude menor. Para produzir essa onda de baixo, a pessoa vibra com a mão aqui com menos força, né? Para produzir as ondas de cima, que oscilam bastante, ele tem que fazer mais força aqui no movimento da mão, né? Para oscilar a mão aqui. Então ele gasta mais energia para produzir mais energia na corda. Tá? Então a amplitude tem a ver com a energia. Então a pergunta é: em qual delas foi fornecida mais energia? Foi fornecida mais energia na corda A. Na corda A. Por quê? Porque a amplitude é maior. Se a amplitude é maior, tem mais energia. Tudo bem? É só isso. A corda A foi produzida com maior energia, pois a sua amplitude é maior. Beleza? É isso, vamos para o próximo. Exercício 4 diz assim: em quais categorias é possível classificar as ondas com relação à sua natureza? Ou seja, como é que a gente classifica a onda quanto à natureza dela? Bom, se você leu o tema e assistiu o vídeo também, o vídeo passado que eu falei sobre o tema 1, né? Logo no início do vídeo, na página 157 tem a resposta. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Página 157, tá aqui, ó. Natureza das ondas. Olha como elas são classificadas. Ó, as ondas podem ser classificadas em mecânicas ou eletromagnéticas. Então, olha aqui, ondas mecânicas, eletromagnéticas. É a classificação quanto à sua natureza. Vamos lembrar? As mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Elas não se propagam no vácuo. Se você tentar liberar uma onda mecânica no vazio do espaço, ela não prossegue. Mas as ondas eletromagnéticas, sim, elas viajam, elas se propagam, elas vão, mesmo no vazio do espaço. Tá? Então, um exemplo de onda mecânica que não viaja no espaço, o som. E um exemplo de onda eletromagnética que viaja no espaço, a luz. Certo? Então, essas são as duas classificações quanto à natureza das ondas. Vamos voltar lá na questão. Ela diz assim: em quais categorias é possível classificar as ondas em relação à sua natureza? Elas podem ser classificadas, vamos colocar aqui embaixo, em ondas mecânicas. Essas aqui, elas precisam de um meio material para se propagar. E nós temos as ondas eletromagnéticas. Eletromagnéticas. Tá? Então, vamos colocar os exemplos aqui do lado, ó. Vou colocar de azul aqui, exemplo de onda mecânica, o som,
E exemplo de onda eletromagnética, a luz. Tá? O som, ele precisa de um meio para se propagar. Pode ser sólido, líquido ou gasoso. A luz não precisa. A luz viaja no vazio, mesmo no vazio do espaço ela viaja. Tá bom? Ela precisa de um meio transparente ou o vácuo. Um dos dois. Tá? A luz não se propaga, por exemplo, através da madeira, da borracha, né, da parede. Eles são objetos opacos, eles não deixam a luz passar. Mas dentro de um acrílico, dentro de um vidro, dentro do ar, dos gases, né, da atmosfera, e no vazio do espaço a luz viaja. Então, ou seja, a luz, como ela é uma onda eletromagnética, ela viaja mesmo no vazio do espaço. Tudo bem? Beleza, vamos para o número 5. Bom, aí o número 5 está aqui, ó. Por que conseguimos ouvir melhor o som proveniente de um cômodo vizinho quando encostamos a orelha na parede? Bom, essa aqui nós já vimos já a situação, né? Acho que eu até contei a história dos índios que eles, ao assaltar um trem lá num filme, determinado filme, eles colocavam a orelha no trilho do trem para poder ouvir o trem muito mais longe do que ele seria ouvido se fosse pelo ar, né? É simples. Por que a gente ouve melhor o vizinho quando a gente encosta a orelha na parede? Porque o som, vamos escrever aqui, o som se propaga melhor nos sólidos. Certo? Então, a parede ela é sólida. Então, você ouve melhor através do sólido do que pelo ar. Tá bom? Então, essa resposta é simples e é isso daí. O som se propaga melhor nos sólidos, por isso, encostando a orelha na parede, a gente ouve melhor. Não vai ficar ouvindo o vizinho, né? Vamos pro próximo. Bom, aí nós temos o exercício 6 aqui, é para a gente fazer uns desenhos aqui. Ele diz assim, ó, utilizando um papel quadriculado, então eu vou usar aqui do lado, que já é quadriculado, ó, meu fundo aqui. Faça desenhos representando duas ondas. Letra A, mesmo comprimento de onda, mas diferentes amplitudes. Eu tenho que fazer o mesmo comprimento de onda, ou seja, na horizontal tem que ser igual, mas na vertical não é igual. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Letra A. Vou tentar aqui, que essa minha caneta não ajuda muito. Vamos devagar aqui, ó. Vou fazer uma onda primeiro, vou contar aqui, ó. Vou começar aqui, vou contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vou fazer a marcação primeiro para eu acertar. Agora eu vou marcar para cima. Vou fazer com 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Aí aqui vai ser para baixo. 1, 2, 3. Aí aqui vai ser para cima. 1, 2, 3. Depois 1, 2, 3. E aqui para cima 1, 2, 3. Aí aqui tem que ser para baixo também. 1, 2, 3. Certo? Então fiz as marcações. Agora eu vou traçar a onda. Vamos ver se a gente faz uma coisa direita aqui. Vou fazer assim, ó. Subiu lá em cima. Agora desceu, 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 desceu. Agora subiu. Desceu. Subiu. E desceu. Mais ou menos assim, tá? Então eu fiz uma amplitude, ó. Aqui no meio fica o ponto de equilíbrio, que a gente chama de eixo de propagação, ó. A onda está indo, por exemplo, para lá, ó. Certo? A amplitude está aqui, ó. Vamos medir ela, ficou 1, 2, 3. 3 quadradinhos aqui é a minha amplitude. Agora eu vou fazer outra onda com o mesmo comprimento de onda, mas com amplitude menor. Então eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer a mesma marcação. Tem que ser de azul, né, para ficar igual. Aí, 1, 2. 1, 2. Mesma marcação de cima, ó. Pronto. Agora eu vou fazer com uma amplitude menor. Então eu vou fazer. Como aqui eu comecei para baixo, né? Aqui também para baixo. Eu vou fazer com um só para baixo. Um para baixo. E aqui um para cima. Aqui um para baixo. Um para cima. Um para baixo. Um para cima. Pronto. Agora eu vou traçar a onda aqui, ó. Subiu. Virou. Desceu. Virou. Subiu. Virou. Desceu. Assim.
Cuidado para não deixar aqui muito pontudo, ó, que na verdade tem que ser uma voltinha assim, né? Bem redondinho. Aí, dá uma arrumadinha aqui com a borracha. Assim. Mais ou menos. Já dá para entender. Olha só, elas têm o mesmo comprimento de onda. Se você medir aqui, ó, vou fazer de roxo, ó. Essa medida aqui, ó. Isso aqui é o lambda, é o comprimento de onda. Tem 1, 2, 3, 4. Aqui em cima também, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Tem o mesmo comprimento de onda, mas olha a amplitude de verde. Essa amplitude aqui tem 1, 2, 3 de altura. Essa daqui tem 1 só de altura. Certo? Então eles têm o mesmo comprimento de onda, mas têm diferentes amplitudes. Ok? Isso quer dizer que essa de cima aqui tem mais energia. Ela carrega mais energia do que essa de baixo aqui. Tudo bem? Beleza. É isso. Agora então a letra B, ela diz assim: duas ondas de mesma amplitude e de diferentes comprimentos de onda. Agora é o contrário, né? Agora é o contrário. Então vou fazer agora duas ondas. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer uma aqui. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vou fazer esses comprimentos de onda aqui. Então vamos lá. Aí eu vou fazer aqui. Como tem que ser a mesma amplitude, vamos fazer 2. 1, 2 para baixo, 2 para cima. 2 para baixo, 2 para cima. Uma crista e um vale. Uma crista. Então eu fiz 3 cristas e 3 vales. Agora eu vou traçar a onda, ó. Começando aqui de baixo, ó. Subiu, 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 subiu. Virou. Desceu, desceu, desceu. Virou. Subiu. Virou. Desceu. Virou. Subiu. Virou. Ok? Então nós temos aqui o comprimento de onda é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos aqui que é para o comprimento de onda. Agora eu vou fazer outra com a mesma amplitude. Vamos fazer o verde aqui, amplitude. Ó. Amplitude é isso aqui. Essa é a amplitude. Vou fazer com a mesma amplitude, mas um comprimento de onda diferente. Então vou fazer assim, ó. Vou marcar aqui. Agora tem que fazer comprimento diferente. Então vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. Vou marcar. 1, 2, 3. Vou marcar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Agora eu vou fazer a mesma amplitude. Então é 2 para baixo, 2 para cima. 2 para baixo, 2 para cima. Então aqui é um vale, uma crista. Um vale, uma crista. Um vale, uma crista. E agora eu vou traçar aqui de vermelho a onda. Ó. Começando aqui de baixo. Subiu, virou, desceu, virou, subiu, virou, desceu, virou, subiu, virou. Então, olha só, é a mesma amplitude daquela de cima lá, ó. Olha aqui o verde. Tem 2 quadradinhos de altura, né? Então tem a mesma amplitude, mas será que o comprimento de onda é o mesmo? Olha lá, vou medir aqui, ó, daqui até aqui, ó, de uma crista até a outra. Olha como o comprimento de onda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Aqui tem 1, 2, 3, 4. A de baixo tem comprimento maior. Elas transportam a mesma energia, certo? Mesma energia, só que uma tem comprimento de onda maior do que a outra. Tudo bem? Beleza? Então essa aqui é a letra B. Mesma amplitude, comprimento de onda diferente. E aqui na letra A, mesmo comprimento de onda, mas amplitudes diferentes. Certo? Então são ondas diferentes. Próximo exercício. Vamos lá, exercício 7. Esse exercício é bem curioso, preste atenção porque vai cair na avaliação também, tá? Diz assim, ó. A ecolocalização ou biosonar é um sentido que alguns animais possuem para se localizar e detectar a distância de obstáculos ou de outros animais por meio da emissão e recepção de ondas ultrassônicas. Então,
Alguns animais têm esse biosonar ou ecolocalização, que eles emitem um som, esse som bate lá no animal ou no obstáculo, volta para ele e ele sente o eco, né? Ele sente o eco e aí, pelo tempo que levou para ir e voltar, eles sabem que distância que o objeto está. Aí diz assim, ó, letra A. Um golfinho emite pulsos de ultrassom que são refletidos por um cardume de peixes, retornando a ele após 6 segundos. Então leva 6 segundos para o som ir e voltar, para esse ultrassom ir e voltar. Considerando que a velocidade do som na água do mar é igual a 1.500 metros por segundo, qual é a distância entre o cardume de peixes e o golfinho? Bom, aqui a gente vai precisar de um pouco de matemática e de física. Vamos pensar aqui, ó, letra A. Nós vamos desenhar primeiro. Um golfinho aqui, eu não sei como é que desenha um golfinho. Golfinho aqui. E um cardume de peixes aqui, ó. Então nós temos fazer alguns aqui. Um cardume aqui. Pronto. Tá aqui o cardume de peixes. Então ele emite um som. Esse som bate aqui no cardume e volta. Vamos fazer o som voltando, fazer de verde. O som volta. Isso aqui está dizendo que o tempo que levou foi de 6 segundos. Eu vou anotar aqui, ó. O tempo é de 6 segundos para ir e voltar. Para ir e voltar, tá bom? Bom, aí está dizendo que a velocidade, eu vou usar a letra V de velocidade, a velocidade desse ultrassom na água é de 1.500 metros por segundo. 1.500 metros por segundo. O que quer dizer isso aqui? Que ele anda 1.500 metros em 1 segundo. Ok? Bom, se esse ultrassom viaja 1.500 metros em 1 segundo, quanto que ele viaja em 2 segundos? Que é o dobro. Ele viaja o dobro, 3.000 metros. Certo? E se for 3 segundos? Ele vai viajar 3 vezes esse tempo aqui, ó, essa distância aqui, que dá 3 vezes 1.500 é 4.500 metros. E se ele viajar 4 segundos? Ele vai viajar, multiplicar isso aqui por 4, 6.000 metros. Se ele viajar 5 segundos, vai ser 5 vezes aquilo ali, 7.500 metros. Está aumentando aqui de 1.500 em 1.500, né? Ó, cada segundo que passa, aumenta 1.500. E aí, por último, com 6 segundos, ele viaja 9.000 metros, que é o que o exercício está dizendo ali em cima. Ó. Demorou 6 segundos para o som ir e voltar. Então, quer dizer que o som andou 9.000 metros, certo? Agora, ele quer saber a distância do golfinho até o cardume. Como é que a gente faz isso? Bom, pessoal, presta atenção. Se o som ele viajou 6.000 metros, ele foi e voltou. Aliás, 9.000 metros, né? Ele foi e voltou, aí ele cumpriu 9.000 metros. É como se você estivesse na sua bicicleta, fazendo sua bicicleta tem um marcador de quilômetro, né? Você foi e voltou e deu 9.000. Então, para ir e voltar, são quanta distância? Essa distância D aqui. É metade, não é? 4.500 para ir e 4.500 para voltar. Dá 9.000. Isso é a distância do golfinho até o cardume, tem 4.500 metros. 4.500 metros. Que ele foi 4.500 e voltou 4.500. E aí deu 6 segundos, que deu 9.000 metros. Certo? 9.000 metros são 9 quilômetros. Né? Então, a distância do golfinho até o cardume é de 4.500 metros, 4,5 km. Agora eu vou mostrar de um outro jeito, o jeito que a física manda a gente calcular. É assim, ó. A gente vai usar uma fórmula que é assim, ó, velocidade é o espaço a gente usa essa letra aqui, ó, delta, que é um triângulo, e um S, tá? Isso aqui é o espaço, vou até escrever aqui em cima, espaço. É o espaço que o som percorreu, a distância, pode ser distância, vou escrever distância aqui, ó, distância, que o som percorreu, não é a distância do golfinho até o cardume. E aí, dividido pelo tempo. O tempo a gente usa delta T. Aqui vamos colocar tempo. Tá? Bom, aí aqui nós temos a velocidade. A velocidade, o exercício disse que é de 1.500 metros por segundo. Então, no lugar do V, eu coloco 1.500. A distância eu não sei, deixa delta S aqui. E aqui embaixo é o tempo. O tempo, o exercício falou, foi de 6 segundos. Agora eu vou resolver isso aqui na matemática. Ó.
como é que faz aqui? Eu vou passar o 6 para lá multiplicando. Então vai ficar 1.500 vezes 6. Isso será o deslocamento do som. Então, 6 vezes 1.500 é 9.000. Eu vou inverter aqui, vou deixar o ΔS para cá. Ou seja, a distância é de 9.000 metros. Essa é a distância do som. Tá? Mas eu quero saber a distância do golfinho até o cardume. Como é um eco, né? É um eco, bate e volta, nós temos que pegar o ΔS e dividir por 2. Aí eu vou ter a distância D. Tá? A distância do golfinho até o cardume. Então, eu vou pegar os 9.000 que eu acabei de calcular e vou dividir por 2. Vai dar 4.500 metros. Essa é a distância do golfinho até o cardume. Tudo bem? Se a gente usar essa fórmula aqui, a gente calcula qualquer exercício igual a esse, a gente usa essa fórmula aqui, tá? Então, eu vou usar essa fórmula na letra B. Quer ver? Vamos lá. A letra B diz assim, ó. Um morcego emite ultrassons que refletem em uma árvore e retornam para eles em 6 segundos. Isso é o tempo. Então, vou até colocar aqui, ó, é o ΔT, é o intervalo de tempo, 6 segundos. Considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340, ó, a velocidade é 340 metros por segundo. Qual é a distância da árvore até em relação ao morcego? Então, eu quero saber qual é a distância. Ó, vou deixar uma interrogação aqui, ó. D. Tá? Então, vamos aqui embaixo? Vou passar aqui para baixo. Ó. Primeiro, eu vou vou colocar a fórmula aqui. Velocidade é o espaço pelo tempo. A velocidade, o exercício já me deu, é 340. Então, no lugar do V, eu vou colocar 340. A distância que o som percorreu é ΔS, eu não sei. E o tempo, o exercício diz que é 6 segundos. Olha lá. Agora eu vou calcular isso aqui. Eu vou passar o 6 multiplicando para lá. Vai ficar, já vou inverter aqui de lado, ΔS é igual a 340 vezes 6. Vamos fazer esse cálculo aqui do lado? Vamos lá. 340 vezes 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 4 é 24, vai 2 lá em cima. 6 vezes 3 é 18. 18 com mais 3 é 21. 2.140. Vamos anotar aqui. A distância, então, do som é de 2.140 metros. Isso aqui é a distância que o som percorreu. Só que eu não quero a distância que o som percorreu, eu quero a distância do morcego até a árvore. Vou desenhar o morcego aqui, ó. Como que é um morcego assim? Tipo o Batman, né? Lá, o morcego. E aí você tem uma árvore aqui. Ele emite um som, ultrassom. O ultrassom bate na árvore e volta. Nesse vai e volta, o som percorreu 2.140. Mas eu não quero saber o vai e volta. Eu não quero a medida de ir e voltar. Eu quero só a medida da ida. Aqui, ó, essa distância aqui, ó, a distância deles. Então, é só metade do que eu calculei. Né? Isso aqui é o que o som andou. Ele andou 2.140. Então, a distância do morcego até a árvore, eu vou ter que pegar esse ΔS que eu calculei e vou dividir por 2. Então, eu vou pegar 2.140 e vou dividir por 2. Vai dar 1.070 metros. Essa é a resposta. Essa é a distância do morcego até a árvore. É um pouquinho mais de 1 quilômetro, né? 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, tem um pouquinho mais de 1 quilômetro a distância do morcego até a árvore. Beleza? É isso. Então, faça a anotação aí, né? Isso aqui foi a letra B. Aqui, ó. Isso aqui foi a letra B. Letra B. E aqui foi a letra A, onde eu fiz de duas maneiras, né? Primeiro eu calculei assim, indo 1 por 1 e depois dividido por 2. E também usei a fórmula aqui. Beleza? Certo? Então, vamos para o próximo. Vamos lá, exercício 8. Exercício 8 diz assim, ó. Sabendo... Opa, vou pegar aqui a caneta vermelha. Sabendo que uma onda sonora com 2 metros de comprimento de onda... Olha só, esse aqui é o comprimento de onda. Vou anotar aqui do lado, ó. Comprimento de onda é aquela letra lambda. 2 metros.
é emitida com velocidade de 340. Vou anotar aqui também, a velocidade é de 340 metros por segundo. Determine o valor da sua frequência de propagação. Frequência é a letra F. A gente tem que achar isso aqui, eu vou deixar uma interrogação aqui, ó. Certo? Agora, pessoal, tem que ter uma fórmula matemática para a gente calcular isso aqui, né? Eu já ensinei isso aqui na página 159, como que calcula sabendo velocidade, comprimento de onda e frequência. Vamos voltar lá na página? Eu colei ela aqui, ó. Vamos voltar nela para a gente ver. Na 159, olha aqui, ó. Sobre a velocidade. E ele explica aqui como é a fórmula para calcular, olha só. Vamos fazer grande aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tá bom? Isso aqui eu não sei se eu falei, mas o pessoal, para decorar, a gente coloca apelido em algumas fórmulas, né? Então, a fórmula, para a gente decorar isso aqui, a gente chama assim, vai lamber farofa. Vai lamber farofa. Aí o professor fala assim, o aluno pergunta, professor, que fórmula que usa para calcular isso aqui? Aí, vai lamber farofa. O vai lamber farofa é a fórmula para calcular, tá bom? Agora você veja lá, o exercício ele deu a velocidade, ele deu o comprimento de onda e ele está perguntando qual é a frequência. Então a gente vai usar essa fórmula para calcular essa frequência aqui, ó. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos usar aqui, ó. Olha, ó, vou usar de novo aqui, vamos colocar aqui o vai lamber farofa, vai lamber farofa. Agora desses três, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui o 2, que é o lambda, vou colocar aqui o 2 aqui embaixo, ó, 2. E eu tenho a velocidade também, ó, 340. Vamos deixar aqui 340 no lugar da velocidade, tá? E o que eu não sei? Eu não sei o F. Deixa o F aqui. E agora, o que a gente faz? A gente tem que isolar o F. Para isolar o F, eu vou passar esse 2 para lá, dividindo. Vai ficar 340 dividido por 2. Ele está multiplicando, né? Ele passa para lá dividindo. E quem ficou sozinho do lado de cá? F. Eu vou só trocar de lado e já vou resolver. Então, F é igual. Quanto é 340 dividido por 2? Vamos fazer aqui do lado, ó. 340 dividido por 2. Eu vou pegar aqui, ó. Se eu pegar só o 3, dá 1, né? Vai dar 2, sobra 1, baixa o 4. 14 por 2 é 7, tá certinho. 14, sobra 0. Aí, só que eu tenho um 0 para baixar aqui, ó. 0 dividido por 2 é 0. 170. Aí como é que se mede a frequência? A frequência se mede em Hertz. Hz. Tá bom? Vamos lembrar aqui, ó. Sempre quando eu tiver velocidade, eu tenho que medir velocidade em metros por segundos. Toda vez que eu tiver comprimento de onda, eu tenho que medir em metros. Toda vez que eu tiver frequência, eu tenho que medir em Hertz. E se tiver ainda o período a gente usa a letra T maiúscula. Período vai ser em segundos, S. Tá? Essas são as unidades que a gente usa para essas grandezas. Então, como eu calculei a frequência, eu vou usar Hertz, 170 Hertz. Essa é a frequência, olha o exercício, ó. É a frequência da onda, dessa onda sonora emitida com 2 metros de comprimento de onda e essa velocidade 340. Tudo bem? É isso. Anote aí. Vamos para o próximo exercício. Vamos aqui para o número 9. Ele diz assim: durante uma tempestade, uma pessoa abrigada vê um relâmpago. Ela vê o brilho do relâmpago. Porém, escuta o trovão 2 segundos depois. Você já deve ter percebido isso, né? Muitas vezes a gente vê o brilho e aí você já até se prepara, tampa a orelha porque vai vir um trovão, né? O som, ele não é tão rápido quanto a luz. A luz, ela é muito rápida, quase instantânea, né? A velocidade da luz é 1 milhão de vezes mais rápida que a do som. O som demora mais, por isso ele chega atrasado. Considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo, a que distância o raio caiu? Bom, pessoal, isso aqui a gente vai usar parecido com aquele do eco. A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A velocidade é igual a distância, que é ΔS, dividido por ΔT. De novo, tá? Esse triângulo, vamos escrever aqui do lado desse triângulo, ele é uma letra grega chamada delta. Delta, tá? Toda vez que a gente usa distância, intervalo, né? Toda vez que a gente usar distância ou intervalo, a gente vai usar o delta.
Então, ó, distância, a gente vai usar o ΔS. O S a gente usa de espaço, tá? Em inglês, space, espaço. O intervalo de espaço, a distância. E o ΔT é o intervalo de tempo, tá bom? Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular. Veja bem, e o exercício está dizendo que a velocidade do som no ar é 340. Então, eu sei qual é a velocidade. É 340. Então, eu vou colocar no lugar desse V, eu vou colocar aqui, ó, 340. E ele diz também o tempo. Ele diz que depois de 2 segundos, ele ouve o trovão. A luz chega praticamente quase instantânea. Chega na hora que o raio foi produzido. O som levou 2 segundos. Então, aqui no lugar do intervalo de tempo, aqui embaixo eu vou colocar 2. E o de cima, que é o ΔS, deixa aqui, porque eu não sei o valor dele, que é a distância. Então, agora, vou calcular isso aqui. O que eu faço? Vou passar o 2 que está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, vai ficar 340 vezes 2. Quem ficou sozinho do lado de cá? O ΔS, que é a distância. Eu vou inverter e vou calcular. ΔS é igual 340 vezes 2, 680 metros. Essa aqui, pessoal, é a distância que o raio caiu. Se a gente fizer um desenho aqui, ó, a pessoa está dentro da casinha dela aqui, ó. Desenha a casinha aqui. A pessoa está lá dentro, né? Está abrigada. Então, ela está lá no sofá dela, lá. Está sentadinha lá no sofá. Aí, cai um raio aqui, ó. A nuvem aqui. Caiu um raio, levou 2 segundos para o som, vou fazer o som verde aqui, ó. O som vem, né? O som vem e chega aqui. Levou 2 segundos. Como o som viaja 340 metros por segundo, quando dá 1 segundo, ele viaja 340. Quando der 2 segundos, ele viaja o dobro, ele viaja 680. É o que aconteceu aqui, nós calculamos aqui usando a fórmula 680. Tudo bem? Beleza? É isso. Você viu que no aqui não precisa dividir por 2, né? Porque o som não vai e volta. Ele sai de um lugar e chega no outro. Você não precisou dividir por 2. Agora, quando é um eco, onde o som bate e volta, aí você tem que dividir por 2. Porque a distância, o som percorreu 2 vezes a distância, né? Percorreu 2 vezes. Então, você tem que dividir por 2. Aqui não. Aqui ele só foi até a orelha da pessoa. Vamos para o próximo exercício. Vamos para o número 10. Número 10 diz assim: o comprimento de onda do som emitido por uma ambulância é de aproximadamente meio metro. O comprimento de onda. Então, vou anotar isso aqui do lado, ó. O comprimento é o lambda, né? Lambda. Meio metro. Sabendo que a ambulância se encontra num local onde a temperatura do ar é de 30 graus, vou anotar a temperatura aqui, temperatura de 30 graus Celsius. Determine a frequência da onda. Determine a frequência. Então, eu não sei a frequência, ele não disse. Deixa uma interrogação aqui. Emitida pela sirene. A velocidade do som nessa temperatura é de 350 metros por segundo. Vou anotar também. A velocidade é de 350 metros por segundo. Ele quer saber a frequência. Então, vamos olhar para esses valores aqui. Olha só, eu tenho o comprimento de onda, temperatura. Essa temperatura não vai me interessar, porque nessa temperatura eu tenho essa velocidade. Então, não vou usar fórmula com temperatura. A gente nem aprendeu, né? Nenhuma fórmula com temperatura. E eu vou calcular a frequência. Mas, lembra da fórmula que tem os 3? Que tem o lambda, tem a frequência e tem a velocidade? Vai lamber farofa, não era isso? Vai lamber farofa? Velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Então, vamos ver só. O que eu tenho ali? Eu tenho a velocidade. Vou colocar no lugar do V, eu vou colocar 350. No lugar do comprimento de onda, eu vou colocar meio, 0,5. E a frequência eu não sei, deixar F aqui. Você viu que eu tiro fora o M aqui, eu tiro o MS para fazer o cálculo. Eu não vou fazer cálculo com as letrinhas. Eu vou colocar os números só. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou passar o 0,5 dividindo. Então, vai ficar 350 dividido por 0,5 igual a F. Agora, eu tenho que fazer essa divisão e eu vou achar o valor do F. Vou fazer aqui do lado. 350 dividido por 0,5.
tem uma casa decimal aqui, ó, uma casa depois da vírgula. Então aqui também tem que ter, ó, colocar aqui, ó, vírgula, 0. Pronto, agora aqui tem uma e aqui também tem uma, certo? Eu posso então cortar as vírgulas. Vou apagar as vírgulas. Deixa eu só ajeitar aqui, apagar isso aqui. Então eu vou, olha aqui, ó, vamos fazer de vermelho. Eu vou tirar fora essa vírgula e vou tirar fora essa vírgula aqui. Então agora eu tenho 3.500 dividido por 5. Eu vou pegar o 35, vou dividir por 5. Vai dar 7. 7 vezes 5 é 35, sobra 0. Aí eu vou baixar o primeiro 0. 0 dividido por 5 é 0. Eu vou baixar o outro 0. 0 dividido por 5 é 0. Achei a resposta, 700. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo, ó, F igual a 700. Como é que se mede a frequência mesmo? Em Hertz. Hertz, frequência de 700 Hz, certo? Então essa é a frequência da sirene da ambulância, que é emitido com comprimento de onda de meio metro com uma velocidade de 350 metros por segundo. Tudo bem? Beleza? Então achamos a resposta aqui, ó. Essa é a resposta. 700 Hz. Vamos para o último exercício. Vamos então aqui para o exercício 11. O exercício 11 diz assim, ó. Em um exame de ecocardiograma, é um aparelho que ele vai observar o coração, tá? Ondas são emitidas pelo aparelho para dentro do peito do paciente, refletidas pelos tecidos do coração e retornam para o equipamento. Por isso que o nome é ecocardiograma. Cardio vem de coração, né? E eco é o eco, né? Ir e voltar, bater e voltar. Conhecendo a velocidade com que as ondas de ultrassom se propagam, ou seja, a gente sabe qual é a velocidade que o aparelho emite as ondas no corpo do paciente, que grandeza física o equipamento deve medir para calcular a distância a cada ponto do coração e formar uma imagem. Então, qual é a grandeza física que o aparelho mede para a gente encontrar a distância que os tecidos estão? Vamos usar essa fórmula aqui para pensar. Ó. Velocidade é igual a distância pelo tempo. Tá? O que o aparelho, que a gente sabe que o aparelho emite? A gente sabe aqui, ó, conhecendo a velocidade. Então, isso aqui é uma coisa que a gente sabe qual é a velocidade. E aí está dizendo que grandeza física o equipamento deve medir para calcular a distância. Então, para calcular essa distância, sabendo a velocidade, eu tenho que saber, o aparelho tem que medir o quê? Olha aqui o que sobrou. Tem que medir o intervalo de tempo. O aparelho mede o tempo. Então, você vai escrever assim, ó, o ecocardiograma mede o tempo com que as ondas retornam ao aparelho. E assim pode calcular a distância dos tecidos do coração. Ok? Então, de novo, o ecocardiograma deve medir o intervalo de tempo com que as ondas retornam ao aparelho. E assim calcular a distância que os tecidos estão. Os tecidos do coração estão. E aí ele forma a imagem. Tudo bem? É isso. Então, pessoal, a gente termina agora essa página de exercícios. Eu vou, daqui a pouco, vamos fazer um outro vídeo com conteúdo novo. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham feito aí todas as anotações no seu caderno. Essas anotações são importantes, porque depois eu vou montar a avaliação, né? Terminando essa unidade, eu vou montar a avaliação. E alguns exercícios eu vou, inclusive, copiar dessa página aqui. Às vezes eu vou só mudar os números, mas o estilo do exercício é o mesmo. Tá bom? Beleza. É isso. Então, nos vemos daqui a pouco em mais uma atividade. Obrigado pela atenção. Vamos seguir em frente, falta pouco. Se cuidem. Né? Vamos ter todo cuidado aí com o coronavírus, usar máscara, usar álcool, gel. Só sai de casa se precisar. E assim que passar, né, ou chegar a vacina, a gente pode se encontrar aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.